Ela disse: "Se eu soubesse, nunca teria te adotado." As palavras saíram da boca dela como veneno, e eu senti cada sílaba queimar minha pele. Ali, na sala que eu chamava de casa há 15 anos, descobri que nunca fui realmente desejada. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Os convidados do meu aniversário de 23 anos ficaram paralisados, alguns com o garfo no ar, outros olhando fixamente para o prato como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Eu permaneci imóvel, sentindo meu mundo desabar em câmera lenta. Meu nome é Sabrina, e até aquele momento, eu acreditava que tinha uma família. Cresci acreditando que era especial. "Você foi escolhida, Sabrina." Ela costumava dizer quando eu era pequena, sempre que alguém perguntava sobre minha origem. Eu me agarrava nessa frase como um amuleto. Escolhida. Desejada. Amada. Marina Andrade sempre foi uma mulher de presença marcante. Alta, cabelos sempre impecáveis, unhas feitas, roupas caras. Trabalhava como gerente de banco e fazia questão de que todos soubessem de sua posição. Quando me levava para eventos da escola ou reuniões familiares, eu sentia orgulho de ser sua filha. Ela me apresentava com um sorriso que parecia genuíno. "Esta é minha filha Sabrina, nossa caçula." Roberto, meu pai adotivo, era mais reservado. Contador de uma empresa de médio porte, homem de poucas palavras, mas que sempre me tratou com carinho discreto. Nas manhãs de domingo, ele me levava para comprar pão e sempre parava na banca de jornal para me deixar escolher uma revista. "Nosso segredinho", dizia, piscando, porque Marina achava desperdício de dinheiro. Vivíamos em uma casa de classe média alta no bairro Jardim América. 3 quartos, 2 banheiros, quintal com piscina pequena. Meu quarto ficava no fundo do corredor, decorado em tons de rosa que eu havia escolhido aos 8 anos e que permanecia igual desde então. Na parede, fotos de família onde eu aparecia sorrindo ao lado de Marina e Roberto, e algumas com minha irmã mais velha, Fernanda. Fernanda tinha 5 anos quando cheguei. Filha biológica do casal, ela sempre foi o exemplo a ser seguido. Inteligente, disciplinada, obediente. Aos 28 anos, era casada com um advogado. Moravam em um apartamento no centro da cidade e já tinham dado 2 netos para Marina. Cada conquista de Fernanda era celebrada como uma vitória pessoal de nossa mãe. Mas os anos passaram e as coisas mudaram. Cada nota baixa na escola virava uma decepção pessoal dela. Cada erro meu era motivo para suspiros longos e olhares de arrependimento. "Depois de tudo que fizemos por você", era a frase que mais ouvia, como se eu devesse uma gratidão eterna por existir na vida deles. Na adolescência, as comparações com Fernanda se tornaram constantes. "Sua irmã nunca me deu trabalho", Marina dizia quando eu chegava tarde da escola ou quando minhas notas não correspondiam às expectativas. Fernanda sempre soube o que queria da vida. Eu tentava explicar que éramos pessoas diferentes, que talvez eu precisasse de mais tempo para encontrar meu caminho, mas ela cortava a conversa com um gesto impaciente da mão. Quando completei 18 anos, as cobranças ficaram mais pesadas. Faculdade particular, cara, roupas de marca, férias em família, tudo vinha acompanhado de lembretes sobre o sacrifício que representava minha presença. Eu me sentia uma dívida ambulante, um projeto que não deu certo. "Sabrina, você precisa entender que nada disso vem de graça", Marina dizia enquanto pagava a mensalidade da minha faculdade de publicidade. "Estamos investindo em você, esperamos retorno." O retorno nunca parecia suficiente. Minhas notas eram boas, mas não excelentes como as de Fernanda haviam sido. Eu conseguia estágios, mas não nas empresas mais prestigiosas da cidade. Cada pequeno fracasso era um lembrete de que eu não estava correspondendo ao investimento feito em mim. Durante a faculdade, comecei a trabalhar meio período em uma agência pequena. O salário era modesto, mas me dava uma sensação de independência que eu nunca havia experimentado. Pela primeira vez, eu tinha meu próprio dinheiro, por menor que fosse. Podia comprar um lanche sem ter que justificar o gasto.
Podia sair com os amigos sem pedir permissão detalhada sobre onde íamos e com quem. Mas mesmo essa pequena liberdade era vista com desconfiança. Não sei por que você se mata de trabalhar nessa agenciazinha, Marina comentava durante os jantares. Com o dinheiro que gastamos na sua educação, você deveria estar em uma empresa melhor. Eu tentava explicar que estava aprendendo, que era preciso começar de baixo, mas ela balançava a cabeça com desaprovação. O relacionamento com Roberto também havia mudado. Ele ainda era carinhoso, mas eu percebia um cansaço em seus olhos quando Marina começava suas críticas sobre mim. Às vezes ele tentava me defender com frases vagas como "Deixa a menina em paz, Marina", ou "Cada um tem seu tempo". Mas logo desistia quando ela o encarava com aquele olhar que eu conhecia bem. O olhar que dizia que ele não entendia nada sobre criar filhos. Fernanda, por sua vez, havia se tornado cúmplice silenciosa das críticas de Marina. Não que ela me atacasse diretamente, mas sua presença sempre impecável, seus sucessos constantes, serviam como uma comparação cruel e constante. Quando estávamos juntas em reuniões familiares, eu me sentia como uma sombra desbotada ao lado de sua luz brilhante. Na semana anterior ao meu aniversário de 23 anos, eu havia perdido o emprego na agência. Cortes na empresa, nada pessoal, mas Marina não quis ouvir explicações. Sempre tem uma desculpa. Foi tudo que ela disse quando contei a notícia. Fernanda nunca foi demitida de lugar nenhum. O jantar de aniversário havia sido sua ideia. "Vamos comemorar", disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Afinal, você está ficando velha demais para não ter sua vida resolvida." Convidou alguns parentes e amigos próximos da família. Tio Carlos e tia Lourdes, os padrinhos de Fernanda. Dona Conceição, vizinha de décadas. O casal Martins, amigos de longa data dos meus pais. A mesa estava posta com a louça boa, aquela que só saía em ocasiões especiais. Marina havia preparado meu prato favorito, lasanha de frango com molho branco, mas até esse gesto carinhoso parecia carregado de obrigação. Durante toda a preparação do jantar, ela havia murmurado reclamações sobre o trabalho extra, sobre como estava cansada, sobre como ninguém valorizava seus esforços. Os convidados chegaram pontualmente às 19 horas, como sempre acontecia nas reuniões organizadas por Marina. Cumprimentos educados, presentes modestos, conversas sobre o clima e sobre como eu estava crescida. "Nossa, a Sabrina está uma moça", comentou tia Lourdes, como se fosse uma grande novidade eu ter 23 anos. O jantar transcorria normalmente até Marina resolver abordar minha situação profissional na frente de todos. Foi quando tudo desmoronou. "Não sei mais o que fazer com você", começou, a voz carregada de uma frustração que vinha se acumulando há anos. Sua irmã, na sua idade, já estava formada, casada, dando netos para nós. Senti meu rosto queimar de vergonha. Os convidados baixaram os olhos, claramente desconfortáveis com a situação. Tio Carlos pigarreou, tentando quebrar o clima tenso, mas Marina não havia terminado. "Mãe, por favor, não agora." Eu tentei interromper, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Foi quando ela explodiu. O grito que saiu de sua garganta ecoou pela casa inteira. "Não me chame de mãe!" O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o barulho dos carros na rua parecia ter parado. Roberto deixou o garfo cair no prato com um ruído metálico que soou como um tiro na quietude da sala. "Você não é nada minha. Nunca foi." As palavras fluíram como se tivessem sido represadas por anos, esperando o momento certo para emergirem. E foi então que ela disse a frase que mudaria tudo. "Se eu soubesse que você seria essa decepção, nunca teria te adotado. Desperdicei 15 anos da minha vida tentando fazer de você uma filha de verdade." 15 anos. Ela havia dito 15 anos, não 23. Isso significava que eu tinha 8 anos quando ela já havia desistido de mim. Os convidados saíram um a um, sussurrando desculpas constrangidas. Tia Lourdes me abraçou rapidamente, murmurou algo sobre conversarmos depois e desapareceu pela porta da frente. Dona Conceição nem me olhou nos olhos.
apenas pegou a bolsa e saiu em silêncio. O casal Martins se despediu de Roberto com tapinhas no ombro e olhares de pena. Eu fiquei ali, destruída, vendo a mulher que me criou me olhar como se eu fosse lixo. Suas palavras ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado. Desperdicei 15 anos da minha vida tentando fazer de você uma filha de verdade. Roberto tentou se aproximar, mas Marina o cortou com um gesto brusco. Não, Roberto. Chega. Eu não aguento mais fingir que está tudo bem. Ela se virou para mim, os olhos duros como pedra. Você quer saber a verdade? Eu me arrependi no primeiro mês. Você chorava demais, não dormia, não comia direito. Eu achei que era só uma fase que você ia se adaptar. Mas não. Você sempre foi problemática. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Toda a minha infância passou como um filme na minha cabeça. As vezes que eu tentava agradar, os desenhos que fazia para ela, os presentes do Dia das Mães feitos com tanto carinho na escola. Tudo parecia falso agora, como se eu tivesse vivido uma mentira por 23 anos. Marina, para com isso! Roberto finalmente falou, mas sua voz soava cansada, derrotada. A menina é nossa filha. Não é, Roberto. Nunca foi. E você sabe disso. Marina se serviu de mais vinho, as mãos tremendo ligeiramente. Lembra quando ela fez 15 anos e queria uma festa grande? Gastamos uma fortuna. E para quê? Para ela se comportar como uma ingrata, fazer pouco caso dos nossos esforços. Lembra quando ela reprovou em matemática no segundo ano do ensino médio? Pagamos aulas particulares por um ano inteiro. E o que ela fez? Escolheu uma faculdade que não vai dar em nada. Cada palavra era uma facada. Eu me lembrava daqueles momentos de forma completamente diferente. A festa de 15 anos tinha sido ideia dela, não minha. Eu queria algo simples, mas ela insistiu em algo à altura do nosso padrão social. As aulas particulares de matemática eram porque ela não conseguia aceitar que eu tivesse dificuldades na matéria, sempre comparando meu desempenho com o de Fernanda. Sabe qual foi meu erro? Continuou Marina, agora falando mais para si mesma do que para nós. Foi achar que amor materno se aprende. Que se eu tentasse o suficiente, se eu fingisse o suficiente, um dia eu ia sentir por você o que sinto pela Fernanda. Ela riu. Um som amargo que cortou o ar. Mas não aconteceu. Nunca aconteceu. Roberto passou a mão pelo rosto visivelmente abalado. Marina, você está bêbada. Você não está falando sério. Estou falando sério sim. Pela primeira vez em 23 anos, estou sendo completamente honesta. Ela se virou para mim novamente. Você quer saber por que eu sempre te critiquei? Porque nunca foi suficiente. Porque eu estava tentando transformar você em algo que você nunca poderia ser. Minha filha de verdade. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas me recusei a chorar na frente dela. Não daria esse gosto a Marina. Em vez disso, me levantei da cadeira devagar, tentando manter alguma dignidade. Onde você vai? Perguntou Roberto, genuinamente preocupado. Para o meu quarto, respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Preciso pensar. Seu quarto? Marina riu novamente. Nem isso é realmente seu. Esta casa é nossa, Sabrina. Tudo aqui foi pago com nosso dinheiro, nosso suor. Você é só uma inquilina que nunca pagou aluguel. Parei na porta da sala e me virei para ela. Pela primeira vez na vida, olhei Marina nos olhos sem medo, sem a necessidade desesperada de aprovação que sempre me acompanhou. Você tem razão, disse calmamente. Eu nunca fui sua filha de verdade. Mas a diferença entre nós é que eu sempre tentei ser. Você nunca tentou ser minha mãe de verdade. Subi para o quarto e fechei a porta, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Depois de anos sentindo que algo estava errado comigo, que eu era a problemática da família, finalmente eu sabia a verdade. O problema nunca fui eu. O problema era que Marina nunca conseguiu me amar. Durante as semanas que se seguiram, a casa se tornou um campo minado. Marina mal falava comigo, limitando-se a comentários ácidos sobre minha presença ou meus hábitos.
Roberto tentava manter uma normalidade forçada, mas eu percebia o peso da tensão em seus ombros curvados e no jeito como ele evitava ficar sozinho na mesma sala comigo e Marina. Fernanda apareceu alguns dias depois, claramente informada sobre o que havia acontecido. Ela me encontrou na cozinha, preparando um sanduíche para o almoço. "Precisamos conversar", disse, puxando uma cadeira para se sentar à mesa. Fernanda sempre foi bonita, mas aos 28 anos ela havia se tornado uma versão refinada da beleza que já possuía na adolescência. Cabelos castanhos sempre arrumados, roupas caras e bem coordenadas, postura elegante. Ao lado dela, eu sempre me senti como uma versão mal acabada, um rascunho que nunca chegou à versão final. "Mamãe me contou o que aconteceu no seu aniversário", começou. E eu percebi que ela ainda chamava Marina de mamãe naturalmente, sem pensar. Para ela, Marina realmente era mãe. Para mim, nunca havia sido. "E o que você quer que eu diga?", perguntei, continuando a preparar meu sanduíche. "Que você entende o lado dela. Que você reconhece que talvez tenha sido injusta." Parei de cortar o tomate e olhei para minha irmã. "Injusta como, Fernanda?" "Você sempre foi difícil, Sabrina. Desde pequena, sempre questionando, sempre insatisfeita. Mamãe e papai fizeram o melhor que puderam." "Ah, o melhor que puderam!" A faca estava tremendo na minha mão. "Fernanda, ela me disse na frente de todo mundo que se arrependeu de me adotar, que desperdiçou 15 anos tentando me transformar em filha de verdade. Isso é fazer o melhor que pode?" Ela estava alterada. Você sabe como ela fica quando bebe. "Não." Bati a faca na tábua de cortar, fazendo Fernanda pular. "Não vem com essa. Pessoa bêbada fala verdades que não tem coragem de falar sóbria. Marina nunca me quis, Fernanda. E o pior é que você sempre soube disso." Fernanda desviou o olhar, confirmando minha suspeita. Ela sabia. Talvez não conscientemente, mas sempre soube que eu era tratada diferente, que o amor que Marina sentia por ela nunca se estendeu para mim. "Sabe o que é mais triste?", continuei, sentindo uma raiva fria subir pelo meu peito. "É que vocês me fizeram acreditar que o problema era comigo, que eu era ingrata, problemática, difícil. Passei anos me culpando por não conseguir agradar uma mulher que nunca quis me agradar." "Sabrina, você está exagerando." "Estou? Então me conta uma memória, uma única memória, em que Marina demonstrou o mesmo carinho por mim que demonstrava por você." Fernanda ficou calada. Procurou na memória. Eu podia ver o esforço em seus olhos, mas não encontrou nada, porque não havia nada para encontrar. "Eu sempre tive ciúmes de você", admitiu finalmente, a voz baixa. "Porque você questionava as coisas, porque você não se conformava. Eu sempre fiz tudo certinho, sempre obedeci, sempre tentei ser a filha perfeita. E você? Você era corajosa de um jeito que eu nunca fui." "Corajosa?" Eu passava noites acordada me perguntando o que havia de errado comigo. "Mas você nunca desistiu de ser você mesma. Mesmo com toda a pressão, você continuou tentando seguir seus próprios sonhos." Eu virei contadora porque era isso que eles esperavam. Casei com o Rodrigo porque ele era o genro ideal. Tive filhos porque era isso que uma boa filha deveria fazer. Olhei para Fernanda com novos olhos. Pela primeira vez, vi além da fachada perfeita e reconheci alguém que também havia pagado um preço alto pela aprovação de Marina. A diferença era que ela havia conseguido essa aprovação sacrificando quem realmente era. "Você é infeliz." Não foi uma pergunta, foi uma constatação. "Não sei mais o que é felicidade", respondeu com sinceridade brutal. "Sei apenas como parecer feliz." Nos dias seguintes, comecei a observar minha família com olhos diferentes. Roberto, que eu sempre havia visto como o pai carinhoso, mas passivo, na verdade era um homem que havia desistido de lutar há muito tempo. Ele se escondia atrás do jornal durante o café da manhã, passava horas extras no escritório para evitar as tensões de casa, e quando estava presente, mantinha um silêncio que eu agora entendia ser mais covardia do que diplomacia. Marina, por sua vez, havia se instalado no papel de vítima incompreendida.
Nos poucos momentos em que cruzávamos pela casa, ela suspirava dramaticamente, como se minha simples presença fosse um fardo insuportável. Comentava para as amigas ao telefone sobre como estava passando por um momento difícil com a filha, sempre enfatizando a palavra filha, de um jeito que deixava claro que era um título dado por caridade, não por direito. Foi durante uma dessas conversas telefônicas que ouvi algo que mudou tudo. Marina estava falando com tia Lourdes, provavelmente tentando fazer controle de danos depois do constrangimento do meu aniversário. Você não entende, Lourdes. Eu tentei, juro que tentei, mas ela nunca foi como a Fernanda. Nunca teve aquela conexão natural, sabe? Parei no corredor, invisível para ela que falava na sala. É diferente quando é do seu sangue. Com a Fernanda foi instantâneo. Quando ela nasceu e me puseram ela no colo, foi amor à primeira vista. Com a Sabrina, eu achei que viria com o tempo, mas nunca veio. E agora ela está me culpando por algo que eu não consegui controlar. Ouvir aquelas palavras foi como receber a confirmação final de algo que eu já suspeitava. Marina nunca havia lutado contra seus sentimentos. Ela havia se rendido a eles desde o início. E passou 23 anos me fazendo sentir culpada por não conseguir arrancar dela um amor que ela nunca esteve disposta a dar. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Roberto bateu na porta do meu quarto. Quando abri, ele estava parado no corredor com uma expressão que misturava culpa e cansaço. Posso entrar? Fiz um gesto para que se sentasse na cadeira da escrivaninha, enquanto eu permaneci na cama, abraçando um travesseiro como se fosse um escudo. Eu deveria ter falado com você antes, começou, evitando meu olhar. Sobre a Marina, sobre como as coisas foram ficando. Por que não falou? Porque eu achei que se fingíssemos que estava tudo bem, talvez ficasse bem de verdade. Ele riu sem humor. Que idiota, né? Como se os sentimentos funcionassem assim. Roberto me contou então sobre os primeiros anos da adoção. Como Marina havia insistido em adotar uma criança depois de anos tentando engravidar novamente sem sucesso. Como ela estava convencida de que ter outro filho traria de volta a felicidade que ela sentia quando Fernanda era pequena. Ela idealizou tudo, explicou. Achava que você chegaria e seria como uma boneca que ela poderia vestir, educar, moldar. Quando descobriu que crianças têm personalidade própria, que você tinha suas próprias vontades e necessidades, ela não soube lidar. E você? Você soube? Roberto finalmente me olhou nos olhos. Eu te amei desde o primeiro dia. Quando você chegou aqui, com 3 anos, assustada, chorando pela mãe biológica, eu te peguei no colo e senti que você era minha filha. Não adotiva, não temporária. Minha filha, ponto. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Pelo menos um deles havia me amado de verdade. Então por que você nunca me defendeu? Por que deixou ela me tratar daquele jeito? Porque eu sou um covarde, admitiu, a voz quebrando. Porque eu achei que era melhor você ter uma mãe que fingisse te amar do que não ter mãe nenhuma. Eu estava errado, Sabrina. Muito errado. Passamos algumas horas conversando naquela noite. Roberto me contou histórias da minha infância que Marina havia distorcido ao longo dos anos. Como eu era uma criança carinhosa e criativa. Como eu adorava desenhar e inventar histórias. Como eu sempre tentava ajudar nas tarefas de casa, mesmo atrapalhando mais do que ajudando. Como eu corria para abraçá-lo quando ele chegava do trabalho, gritando "Papai!", com uma alegria que iluminava o dia dele. Você sempre foi especial, Sabrina. Marina que nunca conseguiu enxergar isso. Nos dias seguintes, a dinâmica da casa mudou sutilmente. Roberto começou a passar mais tempo em casa, conversava comigo durante as refeições, perguntava sobre minha busca por um novo emprego. Era como se ele estivesse tentando compensar anos de omissão em algumas semanas. Marina, percebendo a aproximação entre nós, intensificou seus ataques passivo-agressivos. Começou a fazer comentários sobre como eu estava manipulando Roberto, como eu sempre havia sido dramática, e agora estava usando a situação para conseguir atenção. A gota d'água veio em uma manhã de quarta-feira.
Eu estava na cozinha preparando o café quando ouvi Marina falando ao telefone com uma das amigas do clube. Imagina só, Célia. Depois de tudo que fizemos por ela, agora ela está tentando virar o Roberto contra mim. Típico de gente que não tem sangue da família, não tem lealdade, não tem gratidão. Senti o sangue ferver nas veias. 23 anos de humilhações, de comparações, de amor condicionado, e agora ela ainda tinha a audácia de me pintar como a vilã da história. Entrei na sala onde ela estava e, sem dizer uma palavra, estendi a mão pedindo o telefone. Marina me olhou surpresa, mas algo na minha expressão a fez entregar o aparelho. Célia, aqui é a Sabrina. Queria esclarecer uma coisa sobre essa conversa que vocês estavam tendo. Sabrina, querida, não precisa... Preciso sim. A Marina esqueceu de mencionar que ela me disse, na frente de uma sala cheia de convidados, que se arrependeu de me adotar. Que desperdiçou 15 anos da vida dela tentando fazer de mim uma filha de verdade. Então, se alguém aqui não tem lealdade nem gratidão, talvez seja a mulher que passou mais de 2 décadas fingindo ser minha mãe. Desliguei o telefone e o devolvi para Marina, que estava pálida como um papel. Como você ousa? Como eu ouso o quê? Falar a verdade? Defender minha versão dos fatos? Minha voz estava calma, mas firme. Você passou anos me ensinando que eu deveria ser grata por existir na sua vida. Agora eu estou aprendendo que você que deveria ser grata por eu ter aguentado seus desamores por tanto tempo. Marina se levantou da poltrona, o rosto vermelho de raiva. Você é uma ingrata. Depois de tudo o quê, Marina? A interrompi, usando seu nome pela primeira vez em anos. Depois de vocês terem me dado um teto, comida, roupas, educação, essas são obrigações de quem adota uma criança, não favores. Vocês se candidataram a ser meus pais. Eu não pedi para nascer na vida de vocês. Nós não tínhamos obrigação nenhuma de te adotar. Tinham sim. No momento em que assinaram os papéis, assumiram a obrigação de me amar e cuidar como filha. Você cumpriu metade do acordo. Cuidou do meu corpo, mas nunca cuidou do meu coração. Foi nesse momento que Roberto entrou na sala, provavelmente atraído pelas vozes alteradas. Ele olhou de mim para Marina, tentando entender o que estava acontecendo. Conta para ele, Marina. Continuei. Conta como você estava explicando para a Célia que eu não tenho lealdade nem gratidão porque não tenho sangue da família. Roberto se virou para a esposa. Uma expressão de decepção profunda no rosto. Você disse isso? Roberto, você não entende. Ela está distorcendo. Não está distorcendo nada. Sua voz saiu mais dura do que eu jamais havia ouvido. Eu ouvi você falando. E, sinceramente, Marina, estou com nojo. Nojo de como você tratou nossa filha todos esses anos. Nojo de como eu deixei você tratar. Ela não é nossa filha, gritou Marina, perdendo completamente o controle. Ela nunca foi. Você pode fingir o quanto quiser, mas sangue é sangue, Roberto, e ela não tem o nosso sangue. Você está certa, disse, me dirigindo para a escada. Eu não tenho o sangue de vocês, e graças a Deus por isso. Porque se tivesse, talvez eu fosse uma pessoa tão amarga e ressentida quanto você. Subi para o quarto e, pela primeira vez desde o desastre do meu aniversário, me senti vitoriosa. Não havia gritado, não havia perdido o controle, não havia me rebaixado ao nível dela. Tinha simplesmente falado a verdade, e a verdade havia sido suficiente para expor Marina pelo que ela realmente era. Mais tarde, naquela mesma tarde, Fernanda apareceu novamente. Dessa vez, porém, ela não vinha como mediadora. Vinha como irmã. Mamãe me ligou chorando, disse, se sentando na minha cama sem cerimônia. Disse que você foi cruel com ela. E você acredita nela? Fernanda suspirou. Não sei mais no que acreditar, mas sei que essa situação não pode continuar assim. Está destruindo a família. Fernanda, a família já estava destruída. Eu só parei de fingir que estava inteira. Você não pode simplesmente desistir. Somos uma família, mesmo com todos os problemas. Somos? Então me explica por que em 23 anos você nunca percebeu que eu era tratada diferente.
Por que você nunca questionou as comparações constantes, as críticas injustas, a falta de carinho? Se somos uma família, onde você estava quando eu precisava de uma irmã? Fernanda ficou calada por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de culpa. Eu estava protegendo meu lugar. Eu sabia que se questionasse mamãe sobre você, ela poderia começar a questionar a mim também. E eu não queria perder o amor dela. Então você sacrificou nossa relação para manter a sua com ela intacta. Sim. E eu sei que foi covarde da minha parte. Pelo menos ela era honesta. Era mais do que Marina jamais havia sido. O que você quer de mim agora, Fernanda? Quero que você não desista de nós. Que dê uma chance para as coisas melhorarem. Olhei para minha irmã, se é que ainda podia chamá-la assim, e senti uma tristeza profunda. Fernanda também era vítima da dinâmica doentia que Marina havia criado, mas ela havia escolhido ser cúmplice em vez de se rebelar. E agora era tarde demais para mudanças superficiais. As coisas não vão melhorar, Fernanda. Porque para melhorar, Marina teria que admitir que esteve errada por 23 anos. Teria que reconhecer que me tratou mal, que me fez sofrer desnecessariamente. E pessoas como ela não fazem isso. Elas preferem reescrever a história para se pintarem como vítimas. E se ela pedisse desculpas? Desculpas sinceras ou desculpas para manter as aparências? Fernanda não respondeu, porque ambas sabíamos a resposta. Marina jamais se desculparia sinceramente por algo que ela acreditava ser justificado. Naquele noite, deitada na cama que logo não seria mais minha, tomei uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Era hora de descobrir quem eu realmente era. Era hora de encontrar minhas verdadeiras origens. A busca pelos meus documentos de adoção não foi simples. Marina havia guardado todos os papéis em um cofre no escritório de Roberto, e conseguir acesso exigiu uma negociação delicada com meu pai adotivo. 3 meses depois do desastre do meu aniversário, depois de muita terapia e coragem juntada, finalmente segurei nas mãos a certidão que continha as informações sobre minha origem. O nome da minha mãe biológica estava lá, impresso em letras pequenas e formais. Elza Silva, 19 anos quando me teve, estudante de enfermagem. No campo Profissão do pai, estava escrito apenas não informado. Meu coração bateu mais forte quando li aquele nome. Elza Silva. Minha mãe verdadeira tinha nome, idade, profissão. Ela não era apenas uma sombra do passado. Ela era uma pessoa real que havia existido, que havia me carregado por 9 meses, que havia me dado à luz. Durante semanas carreguei aquele papel comigo, tirando-o da bolsa nos momentos mais inesperados, para ler novamente aquelas informações escassas, mas preciosas. Elza Silva, enfermeira. Seria que ela ainda vivia? Seria que pensava em mim? Seria que se arrependia de ter me entregado para a adoção? A curiosidade foi crescendo até se tornar uma necessidade urgente. Precisava saber. Precisava entender por que ela me havia entregado, se havia sido uma decisão difícil ou se, como Marina, ela simplesmente não havia conseguido me amar. Encontrá-la foi mais fácil do que imaginei. Uma busca simples na internet revelou que Elza Silva, de 42 anos, enfermeira, ainda morava na mesma cidade. Trabalhava no Hospital Municipal São Lucas, no setor de pediatria. Era casada com um homem chamado João Santos e tinha 2 filhos. Miguel, de 16 anos, e Ana Clara, de 14. Passei dias observando a fachada do hospital, tentando reunir coragem para entrar. Via enfermeiras entrando e saindo, imaginando qual delas poderia ser minha mãe. Será que eu puxei a ela? Será que tínhamos os mesmos olhos, o mesmo sorriso, os mesmos gestos? No 5º dia de vigília, finalmente a vi. Ela saiu do hospital às 18 horas, usando um uniforme azul claro, cabelos castanhos presos em um coque simples. Era mais baixa do que eu imaginava, tinha rugas finas ao redor dos olhos, mas havia algo no jeito como ela caminhava, na forma como segurava a bolsa, que me pareceu familiar. Era como olhar para uma versão mais velha de mim mesma. Seguia a uma distância segura até um ponto de ônibus. Ela se sentou em um banco,
tirou o celular da bolsa e começou a digitar uma mensagem. Nesse momento, uma criança que brincava próxima tropeçou e começou a chorar. Elsa imediatamente se levantou, ajudou a criança a se levantar, verificou se estava machucada, limpou suas lágrimas com um lenço e só voltou a se sentar quando a mãe da criança chegou para agradecer. Aquele gesto simples me disse mais sobre ela do que qualquer documento poderia revelar. Elsa era o tipo de pessoa que cuidava naturalmente dos outros, que não conseguia ver alguém em dificuldade sem ajudar. Era o completo oposto de Marina, que sempre via os problemas alheios como inconvenientes pessoais. Durante 2 semanas, estabeleci uma rotina de observação. Descobri que ela sempre almoçava no mesmo restaurante próximo ao hospital, que comprava pão na mesma padaria todas as manhãs antes do trabalho, que aos sábados levava uma senhora idosa, provavelmente sua mãe, para fazer compras no mercado. Quanto mais a observava, mais eu admirava a pessoa que ela parecia ser. Paciente com os colegas de trabalho, gentil com desconhecidos, dedicada à família. Várias vezes a vi conversando ao telefone com alguém que claramente era um dos filhos, dando conselhos, perguntando sobre a escola, demonstrando o tipo de interesse genuíno que eu nunca havia recebido de Marina. Foi em uma quinta-feira chuvosa que finalmente tive coragem de me aproximar. Ela estava no ponto de ônibus, protegendo-se da chuva sob uma marquise pequena, quando decidi que não podia mais adiar o encontro. Caminhei em sua direção com o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela conseguiria ouvir. Quando cheguei perto o suficiente para vê-la claramente, nossos olhos se encontraram. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. O rosto dela mudou completamente. A expressão casual se transformou em choque, depois em reconhecimento, depois em uma emoção tão intensa que me deixou sem fôlego. Ela me reconheceu. Depois de 20 anos, ela me reconheceu. Meu Deus! Murmurou, a mão indo instintivamente ao peito. Sabrina? Ouvir meu nome saindo dos lábios dela foi como receber um abraço depois de anos no frio. Assenti, incapaz de falar. Eu sabia que você viria um dia. Foram suas primeiras palavras, com lágrimas nos olhos. Não passou um dia sem eu pensar em você. Não passou um dia. 20 anos, e ela havia pensado em mim todos os dias. Marina mal se lembrava do meu aniversário sem Roberto lembrá-la. Posso te dar um abraço? Perguntou, hesitante, como se estivesse pedindo permissão para tocar em algo sagrado. Quando me joguei em seus braços, senti algo que nunca havia experimentado antes. Era como chegar em casa depois de uma longa viagem. Era a sensação de pertencer, de ser amada incondicionalmente, de ser desejada. Choramos as duas ali, no ponto de ônibus, abraçadas como se quiséssemos recuperar 20 anos de abraços perdidos. Você está linda, disse, afastando-se um pouco para me olhar melhor. Você cresceu e se tornou uma mulher linda. Eu sempre imaginei como você seria. Você também imaginou? Perguntei, ainda em choque com o encontro. Todos os dias. Imaginava se você estava bem, se era feliz, se tinha conseguido realizar seus sonhos. Imaginava se você me odiava por ter te entregado. Eu não sabia que você existia até hoje, confessei. Eles nunca falaram sobre você. O rosto dela se contraiu em uma expressão de dor. Eles prometeram que contariam quando você fosse mais velha. Prometeram que me deixariam explicar. Explicar o quê? Elsa olhou ao redor, percebendo que estávamos tendo uma conversa íntima em um local público. Você tem tempo agora? Podemos ir até minha casa? João está viajando a trabalho e as crianças estão na casa da minha mãe. Podemos conversar com calma. A casa de Elsa ficava em um bairro simples, mas bem cuidado. Era pequena, com 2 quartos e uma sala que servia tanto para receber visitas quanto para a família assistir televisão. Mas havia algo naquela casa que a casa dos Andrade nunca teve. Calor humano. As paredes estavam cheias de fotos de família, desenhos feitos pelos filhos colados na geladeira, plantas bem cuidadas na varanda. Senta aqui, disse, indicando o sofá da sala. Vou fazer um chá para nós.
Enquanto ela estava na cozinha, observei as fotografias espalhadas pela sala. Miguel e Ana Clara em várias idades, sempre sorrindo, sempre abraçados com os pais. João parecia um homem gentil, com olhos bondosos e sorriso largo. Havia fotos de casamento, de formaturas, de aniversários. Uma família normal, feliz, amorosa. Em um canto da estante, quase escondida atrás de outros porta-retratos, encontrei algo que me fez o coração parar. Era uma pequena foto em preto e branco de um bebê. Eu reconheci imediatamente. Era uma das fotos que Marina tinha no álbum da família, tirada quando eu tinha cerca de 6 meses. Você guardou minha foto, disse quando ela voltou com o chá. Elsa seguiu meu olhar e seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Tenho várias. A assistente social que acompanhou seu caso era minha amiga da escola de enfermagem. Ela me mandava fotos suas escondido, me contava como você estava se desenvolvendo, como era sua personalidade. Ela se sentou ao meu lado e, com cuidado, como se estivesse manuseando um tesouro, tirou de uma gaveta próxima uma caixa de sapatos. Dentro, havia dezenas de fotos minhas em várias idades, recortes de jornal de quando ganhei um concurso de redação na escola, cópias de boletins escolares, até mesmo o programa da minha formatura do ensino médio. Como você conseguiu tudo isso? A Márcia, a assistente social, sabia como era importante para mim saber que você estava bem. Ela me trazia notícias suas sempre que podia. Quando você teve catapora aos 5 anos, ela me ligou no mesmo dia. Quando você ganhou aquele concurso de redação aos 12, ela me trouxe uma cópia do jornal. Elsa pegou um recorte amarelado. Lembro que chorei de orgulho quando li sua redação sobre o que é família. Você escreveu que família não é só quem mora na mesma casa, mas quem carrega você no coração mesmo à distância. Peguei o recorte com mãos trêmulas. Eu me lembrava daquela redação. Tinha 11 anos e havia escrito sobre como me sentia amada mesmo sabendo que era adotada. Como era irônico ler aquelas palavras agora, sabendo que quem realmente me carregava no coração à distância era a mulher sentada ao meu lado. Por que você me entregou? Perguntei finalmente, a pergunta que me atormentava há meses. Elsa suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para contar uma história que a machucava há 20 anos. Eu tinha 19 anos quando descobri que estava grávida. Era estudante de enfermagem, no 3º ano, bolsista integral. Meu namorado, seu pai biológico, desapareceu quando soube da gravidez. Simplesmente sumiu, mudou de cidade, nunca mais vi. Ela parou para tomar um gole do chá, claramente emocionada. Meus pais ficaram furiosos. Disseram que eu havia envergonhado a família, que uma gravidez fora do casamento era uma desonra. Meu pai me deu um ultimato. Ou eu entregava você para a adoção, ou ele me expulsava de casa e cortava qualquer apoio financeiro para minha faculdade. E você escolheu a faculdade, disse, tentando não soar acusativa. Não! A resposta saiu com mais força do que ela pretendia. Eu nunca escolhi a faculdade. Eu escolhi você. Eu queria te ficar com você, mais do que qualquer coisa no mundo. Mas eles me convenceram de que seria egoísmo da minha parte. Elsa se levantou e foi até a estante, de onde tirou uma pasta antiga. Dentro, havia mais documentos, cartas escritas à mão, recibos, formulários oficiais. Olha isso, disse-me mostrando uma carta amarelada. Eu escrevi para a assistente social implorando para poder te criar. Ofereci para trabalhar meio período, dividir o tempo entre trabalho e estudos. Disse que moraria em qualquer lugar, faria qualquer sacrifício. Li a carta, reconhecendo na caligrafia jovem e desesperada de Elsa o amor de uma mãe que lutava pelo direito de criar sua filha. A carta era um apelo emocionante, cheio de promessas e planos detalhados sobre como ela conseguiria me sustentar. A resposta foi sempre a mesma, continuou Elsa. Que eu era muito jovem, muito pobre, que não tinha estrutura para te criar, que seria melhor para você crescer em uma família estabelecida, com recursos financeiros e estabilidade. E você acreditou nisso? Eu tinha 19 anos, Sabrina. Era órfã de mãe desde os 16.
dependia completamente do meu pai. Todos os adultos ao meu redor, meu pai, os assistentes sociais, até mesmo alguns professores da faculdade, me diziam que entregar você para a adoção era um ato de amor, que eu estava garantindo um futuro melhor para você. Elsa voltou a se sentar, pegando minhas mãos nas dela. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que estava errado. No dia em que assinei os papéis da adoção, senti como se uma parte de mim tivesse morrido. Chorei durante meses. Abandonei a faculdade por um semestre porque não conseguia me concentrar. Cada criança que eu via na rua me lembrava de você. Por que você não tentou me recuperar depois? Tentei, disse, a voz quebrando. Quando me formei em enfermagem e consegui um emprego estável, procurei um advogado para saber se havia alguma forma de reverter a adoção. Mas você já estava há 3 anos com os Andrade. O processo estava consolidado. E eles tinham muito mais recursos que eu para uma batalha judicial. Elsa me contou que havia passado anos economizando dinheiro para tentar recuperar minha guarda, mas que cada advogado consultado lhe dava a mesma resposta. Seria quase impossível, especialmente porque eu estava bem adaptada à nova família, e qualquer mudança poderia ser considerada prejudicial ao meu desenvolvimento. Então eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Desistir de tentar te recuperar, mas nunca desistir de te amar. Prometi a mim mesma que mesmo à distância eu seria sua mãe no coração, que acompanharia sua vida, torceria por você, amaria você todos os dias. Passamos horas conversando naquela tarde. Elsa me contou sobre sua vida, como conheceu João 5 anos depois da minha adoção, como ele a ajudou a curar as feridas do passado, como decidiram ter filhos juntos. Contou sobre Miguel e Ana Clara, sobre como ela havia criado os dois sempre falando sobre mim, sobre a irmã mais velha que eles tinham e que um dia conheceriam. Eles sabem sobre mim? Claro que sabem. Você sempre foi parte da nossa família, mesmo não estando aqui. Há uma foto sua no quarto deles. Eles sabem que tem uma irmã mais velha que foi criada longe de nós por circunstâncias que estavam além do nosso controle. Quando o sol começou a se pôr, eu sabia que precisava voltar para casa. Se é que ainda podia chamar a casa dos Andrade de casa. Mas antes de sair, Elsa fez uma pergunta que mudou tudo. Você é feliz com eles, Sabrina? Eles te trataram bem todos esses anos? E foi nesse momento que toda a verdade saiu. Contei sobre Marina e sua incapacidade de me amar, sobre as comparações constantes com Fernanda, sobre como eu havia crescido me sentindo uma estranha na própria casa. Contei sobre o desastre do meu aniversário, sobre as palavras cruéis que Marina havia dito, sobre como descobri que nunca fui realmente desejada naquela família. Elsa chorou enquanto eu falava. Não eram lágrimas de pena, mas de raiva e arrependimento. Eu entreguei minha filha para pessoas que não souberam te amar, disse, a voz carregada de culpa. Eu te falhei 2 vezes, primeiro quando te entreguei, depois quando não lutei mais para te recuperar. Você não me falhou, respondi, surpreendida pela certeza na minha própria voz. Você fez o que achava melhor para mim. E mesmo à distância, você me amou mais do que Marina algum dia conseguiu. Quando saí da casa de Elsa naquela noite, eu era uma pessoa diferente. Pela primeira vez na vida, eu sabia o que era ser verdadeiramente amada por uma mãe. Sabia que havia alguém no mundo que pensava em mim todos os dias, que guardava minhas fotos com carinho, que se orgulhava das minhas conquistas mesmo sem estar presente para vivê-las. E mais importante, eu sabia que tinha uma família de verdade esperando por mim. As semanas que se seguiram ao meu encontro com Elsa foram as mais intensas da minha vida. Passava os dias dividida entre 2 mundos. O mundo sufocante dos Andrade, onde eu me sentia cada vez mais como uma intrusa, e o mundo acolhedor dos Silva, onde cada visita era como uma descoberta sobre quem eu realmente era. Elsa não apenas me contou sobre minha origem, ela me mostrou. Levou-me para conhecer a casa onde eu havia nascido, o pequeno apartamento de 2 cômodos onde ela morava com meu avô materno. Mostrou-me o hospital onde eu vim ao mundo. Apresentou-me a parteira que me ajudou a nascer e que ainda trabalhava lá, agora como enfermeira-chefe. Você foi um bebê lindo, disse Dona Rosa, a parteira,
me examinando com olhos experientes. Nasceu chorando forte, com fome de viver. Sua mãe ficou encantada com você desde o primeiro segundo. Conheci também meus meio-irmãos, Miguel e Ana Clara. O encontro foi marcado para um domingo na casa de Elsa, e eu estava mais nervosa do que quando prestei vestibular. E se eles não gostassem de mim? E se me vissem como uma intrusa em sua família perfeita? Minhas preocupações se mostraram infundadas. Miguel, um adolescente alto e magro com os mesmos olhos castanhos que eu, me cumprimentou com um abraço caloroso. Finalmente conhecemos nossa irmã mais velha. Disse, sorrindo. Mamãe fala tanto de você que a gente já sentia sua falta sem nem te conhecer. Ana Clara, mais tímida por causa da idade, ficou observando-me com curiosidade durante o almoço. Mas quando descobriu que eu desenhava, Elsa havia guardado alguns dos meus desenhos de criança que Marina jogava fora e que Roberto secretamente recuperava para dar à assistente social. Ela se animou completamente. Você pode me ensinar a desenhar pessoas? Perguntou, mostrando um caderno cheio de tentativas de retratos. Eu nunca consigo fazer os olhos ficarem parecidos com os de verdade. Passamos a tarde desenhando juntas, e pela primeira vez na vida, me senti como uma irmã mais velha de verdade. Não alguém que precisava competir por atenção ou provar seu valor, mas alguém que naturalmente tinha algo a oferecer e era aceita pelo que era. João, o marido de Elsa, chegou do trabalho no final da tarde. Era um homem simples, mecânico de uma oficina do bairro, mas com uma bondade genuína que transparecia em cada gesto. Quando Elsa me apresentou, ele me abraçou como se eu fosse parte da família há anos. Sua mãe não fala de outra coisa há semanas, disse, rindo. Miguel e Ana Clara já estavam com ciúmes da atenção que você estava recebendo antes mesmo de chegar. Durante o jantar, observei a dinâmica daquela família e me dei conta de algo que me emocionou profundamente. Eles não eram perfeitos. Miguel havia tirado uma nota baixa em matemática e Ana Clara tinha brigado com uma amiga na escola, mas eram reais. Os problemas eram discutidos abertamente, com carinho e compreensão. Ninguém era comparado com ninguém. Ninguém precisava pedir desculpas por existir. Sabrina vai jantar com a gente todo domingo agora, anunciou Elsa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Precisa conhecer melhor os irmãos e se acostumar com o João. E se ela não quiser? Brincou João. E se a gente for chato demais para uma moça da cidade? Aí ela vai ter que aguentar mesmo, respondeu Miguel me piscando. Porque agora que a gente achou ela, não vai deixar escapar. Era exatamente o tipo de brincadeira afetuosa que eu sempre havia desejado ter em uma família. Leve, carinhosa, sem segundas intenções ou comparações maliciosas. Enquanto isso, a situação na casa dos Andrade estava se deteriorando rapidamente. Marina havia escalado sua campanha de vitimização, contando para qualquer um que quisesse ouvir como eu estava sendo ingrata e manipuladora. Segundo ela, eu estava aproveitando um momento de fraqueza para destruir a família. Roberto tentava manter a paz, mas eu via o cansaço em seus olhos. Ele estava preso entre a esposa ressentida e a filha que finalmente havia encontrado forças para se defender. Era uma posição impossível, e eu sabia que não era justo colocá-lo nessa situação. A gota d'água veio em uma quinta-feira à noite. Eu estava na sala assistindo televisão quando Marina chegou do trabalho visivelmente alterada. Ela havia encontrado com uma colega no banco que conhecia a Elsa. Você quer me explicar por que metade da cidade está falando que você encontrou sua mãe verdadeira? Disse, fazendo aspas no ar com os dedos. Clarice me contou que te viu almoçando com aquela mulher no centro. Eu tenho o direito de conhecer minha família biológica, respondi calmamente. Família biológica? Família biológica é aquela que te abandonou, Sabrina. Nós somos sua família de verdade. Família de verdade não fala para uma filha que se arrepende de tê-la adotado. Marina ficou vermelha de raiva. Você vai ficar jogando isso na minha cara pelo resto da vida? Eu estava alterada. Falei coisas que não queria falar. Pessoas alteradas falam verdades que não têm coragem de falar sóbrias. Verdades? Você quer verdades?
Marina se aproximou de mim, o rosto contraído de fúria. A verdade é que você sempre foi problemática. A verdade é que eu me sacrifiquei por você durante 20 anos e não recebi nenhum obrigada. A verdade é que agora você está correndo atrás de uma mulher que te jogou fora como lixo só para me magoar. Ela não me jogou fora como lixo. Ela foi pressionada a me entregar por pessoas que a fizeram acreditar que seria melhor para mim. E não foi? Olha onde você estaria se tivesse ficado com ela. Pobre, sem educação, sem futuro. Olhei para Marina e senti uma calma estranha me tomar. Pela primeira vez, eu a via pelo que realmente era. Uma mulher insegura, amarga, incapaz de amor incondicional. Sabe qual é a diferença entre você e Elsa? Perguntei, me levantando devagar. Ela me entregou porque achava que eu seria mais feliz longe dela. Você me manteve aqui mesmo sabendo que não conseguia me amar. Ela foi altruísta. Você foi egoísta. Egoísta? Eu que fui egoísta? Foi sim. Você me adotou para preencher um vazio na sua vida. Não porque queria me dar uma vida melhor. E quando descobriu que eu não era a boneca perfeita que você imaginava, me puniu por isso durante 20 anos. Marina ergueu a mão como se fosse me bater, mas parou no meio do gesto. Talvez tenha percebido que eu não era mais a menina assustada que cresceu naquela casa. Eu era uma mulher adulta que finalmente havia encontrado sua força. Você é uma ingrata, disse baixando a mão. Não, Marina. Eu sou uma filha que finalmente descobriu o que é ter uma mãe de verdade. Foi nesse momento que Roberto entrou na sala, atraído pelas vozes alteradas. Ele olhou de mim para Marina percebendo a tensão no ar. O que está acontecendo aqui? Sua filha está me desrespeitando, disse Marina, enfatizando novamente a palavra filha como se fosse um insulto. Ela não é minha filha, Roberto. Nunca foi. E agora ela encontrou a família verdadeira dela. Pode parar de fingir que pertence à nossa. Roberto ficou pálido. Marina, você não pode falar assim. Posso sim. Chega de fingimento. Chega de forçar uma situação que nunca funcionou. Ela tem 23 anos. Pode muito bem sair de casa e ir viver com sua mãe biológica, já que é isso que ela quer. Olhei para Roberto. Vi a dor em seus olhos. E tomei uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Ela tem razão, disse calmamente. É isso que eu quero. Sabrina. Roberto começou, mas eu o interrompi. Não, pai. Você sempre foi um pai maravilhoso para mim, e sempre será. Mas não posso mais viver em uma casa onde minha presença é um fardo para ela. E não é justo com você ter que escolher entre nós. Você não vai embora por causa dela, disse Roberto, a voz carregada de emoção. Não estou indo embora por causa dela. Estou indo porque encontrei onde pertenço de verdade. Marina soltou uma risada amarga. Que dramática! Sempre foi dramática. Subi para o meu quarto e comecei a fazer as malas. Tinha pouca coisa que realmente importava. Algumas roupas, livros, fotos com Roberto, os desenhos que fazia na infância e que ele havia guardado secretamente. O resto, os móveis caros, as roupas de marca, todos os símbolos de status que Marina tanto valorizava, não significavam nada para mim. Roberto apareceu na porta do quarto quando eu estava terminando de arrumar a última mala. Você não precisa fazer isso, disse, se sentando na cama. Esta é sua casa. Não é, pai. Nunca foi. Mas você sempre será meu pai. Não importa onde eu more. E se eu me separar dela? E se eu sair de casa também? A pergunta me surpreendeu. Roberto estava oferecendo para abandonar Marina por minha causa. Não faça isso, disse, pegando suas mãos. Vocês estão casados há mais de 25 anos. Eu não quero ser responsável pelo fim do casamento de vocês. Mas você é minha filha. E sempre serei. Mas agora eu tenho 2 famílias. E uma delas precisa de mim tanto quanto eu preciso dela. Carreguei minhas malas até a sala, onde Marina estava sentada na poltrona, fingindo assistir televisão. Ela nem levantou os olhos quando passei. Tchau, Marina, disse. Obrigada por ter cuidado de mim todos esses anos. Ela continuou fingindo que eu não existia. Roberto me acompanhou até a porta. Nos abraçamos longamente, os 2 chorando. Você vai me visitar?
Perguntou. Sempre que você quiser. E você pode vir me ver também. Elsa já disse que quer conhecer o homem que criou a filha dela com tanto carinho. Sua mãe biológica disse isso? Disse. Ela sabe que você foi o único que realmente me amou nesta casa. Roberto sorriu através das lágrimas. Ela parece ser uma boa pessoa. É. Você vai gostar dela. Quando a porta se fechou atrás de mim, senti um misto de tristeza e alívio. Tristeza por deixar Roberto, o único pai que eu realmente havia conhecido. Alívio por finalmente estar livre de uma situação que me sufocava há anos. O táxi que me levaria para minha nova vida, temporariamente na casa de Elsa até eu conseguir me organizar, já estava esperando. Quando olhei pela janela traseira e vi a casa dos Andrade se afastando, não senti saudade. Senti gratidão pelo que havia aprendido ali e esperança pelo que estava por vir. Meu celular tocou. Era uma mensagem de Elsa. Sua cama já está pronta. Bem-vinda para casa, minha filha. Pela primeira vez na vida, alguém havia me chamado de minha filha, e eu havia acreditado de verdade. 6 meses depois, mudei meu sobrenome legalmente. Não mais Andrade, agora era Silva, como minha mãe verdadeira. O processo foi simples, mas o significado era profundo. Pela primeira vez na vida, meu nome completo refletia quem eu realmente era. Sabrina Silva, filha de Elsa Silva, irmã de Miguel e Ana Clara Silva. Elsa me acompanhou ao cartório no dia da oficialização, quando o funcionário me entregou a nova certidão de nascimento. Ela chorou como se fosse a certidão original, aquela que deveria ter levado meu nome desde o início. Agora é oficial, disse, segurando o documento com reverência. Você é minha filha nos papéis também. Viver com o Silva havia sido uma experiência reveladora. Pela primeira vez, eu entendia o que significava fazer parte de uma família de verdade. Não havia hierarquias baseadas em quem era filho biológico e quem era adotado. Não havia comparações cruéis ou amor condicionado. Havia apenas aceitação, carinho e o tipo de bagunça afetuosa que caracteriza lares onde as pessoas genuinamente gostam de estar juntas. Miguel havia se tornado o irmão mais novo que eu nunca soube que queria. Alto e magro como eu, com o mesmo jeito distraído de comer esquecendo que a comida esfria, ele me tratava com a intimidade natural de quem convive há anos. Brigávamos sobre qual programa assistir na televisão, dividíamos as tarefas domésticas, e ele não perdia uma oportunidade de me provocar sobre minha inexperiência em cozinhar. Para uma pessoa de 23 anos, você é bem inútil na cozinha, disse em uma manhã de sábado, me vendo queimar a terceira tentativa de fazer ovos mexidos. Boa coisa que mamãe cozinha bem, senão você ia morrer de fome. Ana Clara, por sua vez, havia se apegado a mim como se quisesse compensar 14 anos de saudade. Ela me seguia pela casa, perguntava sobre minha vida anterior, queria saber tudo sobre como era ser filha de rico, expressão que usava com uma curiosidade inocente, sem malícia. Vocês tinham piscina mesmo? Perguntou em uma tarde que estávamos desenhando juntas. E você podia usar sempre que quisesse? Podia, mas quase nunca usava, respondi. Não tinha graça nadar sozinha. Aqui seria diferente. A gente ia fazer guerra de água todo dia. Ela estava certa. Ali, cercada de irmãos que realmente queriam minha companhia. Até as atividades mais simples ganhavam um significado especial. João continuava me tratando com a gentileza discreta que caracterizava sua personalidade. Nunca tentou forçar uma intimidade que ainda estava se construindo, mas também nunca me fez sentir como uma intrusa em sua casa. Nos fins de semana, quando não estava trabalhando na oficina, ele consertava pequenos defeitos da casa assobiando baixinho, e sempre me perguntava se eu precisava de alguma coisa. Tem certeza que não quer que eu olhe seu carro? Oferecia sempre que me via saindo para trabalhar. Aquele barulho no motor não está normal. Sim, eu havia conseguido um emprego novo. Em uma agência pequena, mas promissora, onde minha experiência anterior e minha vontade de recomeçar foram valorizadas. O salário não era grande, mas era meu, fruto do meu esforço.
não da obrigação de alguém que me via como um investimento que deveria dar retorno. Elsa, por sua vez, me mimava de um jeito que era ao mesmo tempo emocionante e assustador. Depois de 20 anos guardando amor materno sem ter onde investir, ela parecia querer compensar tudo de uma vez. Preparava meus pratos favoritos, perguntava sobre meu dia com interesse genuíno, me apresentava para as amigas com um orgulho que radiava felicidade. Esta é minha filha mais velha, Sabrina, dizia. E eu nunca me cansava de ouvir essas palavras. Não minha filha que foi criada longe, ou minha filha que acabei de recuperar. Apenas minha filha mais velha, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nos primeiros meses morando com eles, eu tive que reaprender o que significava ser parte de uma família. Estava acostumada a viver na defensiva, sempre esperando críticas ou comparações. Demorei para acreditar que Miguel estava genuinamente interessado quando perguntava sobre meu trabalho, que Ana Clara realmente queria minha opinião sobre suas amigas da escola, que João se importava quando eu chegava tarde em casa. Você não precisa pedir desculpa por tudo, Elsa me disse em uma noite que eu havia chegado atrasada do trabalho e passei 10 minutos me explicando. Você é adulta, responsável, não precisa dar satisfação de cada minuto do seu dia. Só queremos saber se você está bem. Era um conceito revolucionário para mim, ser questionada por preocupação, não por controle. A relação com Roberto continuou forte, mas diferente. Ele visitava o Silva aos domingos, almoçava conosco, conversava com João sobre carros e futebol, elogiava a comida de Elsa. Era estranho e maravilhoso ver meus dois pais, o que me criou e a que me gerou, convivendo harmoniosamente. Ele é um bom homem, Elsa me disse depois da terceira visita de Roberto. Dá para ver que ele te ama de verdade. Sou grata a ele por ter cuidado de você quando eu não pude. E Marina? Perguntei. Marina fez o que conseguiu dentro das limitações dela. Não posso julgá-la muito duramente, porque eu também cometi erros. A diferença é que os erros dela machucaram você, e isso eu não consigo perdoar facilmente. Marina, aliás, havia tentado se aproximar algumas vezes. Roberto contava que ela perguntava sobre mim, que demonstrava arrependimento em momentos de sinceridade. Mas quando ela finalmente decidiu tentar uma reconciliação, já era tarde demais. O encontro aconteceu no fórum, no dia da audiência para a mudança do meu nome. Ela apareceu sem avisar, vestida com uma roupa cara e uma expressão que misturava orgulho ferido com desespero. Você é minha filha, chorava no corredor, tentando me impedir de entrar na sala da audiência. Eu te criei, te eduquei, sacrifiquei 20 anos da minha vida por você. Você não pode simplesmente apagar isso. Olhei para ela com a serenidade de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Senti pena, não raiva. Pena de uma mulher que havia desperdiçado 2 décadas fingindo sentimentos que não tinha, punindo uma criança inocente por suas próprias limitações. Não estou apagando nada, Marina, respondi calmamente. Estou apenas parando de fingir que você foi a mãe que eu merecia. Mas eu fui a única mãe que você teve. Não. Você foi a mulher que me criou. Mãe é quem está ali, disse, apontando para Elsa, que esperava discretamente a alguns metros de distância. Mãe é quem me amou todos os dias, mesmo à distância. Mãe é quem guardou minhas fotos com carinho, quem se orgulhava das minhas conquistas sem precisar receber nada em troca. Marina olhou para Elsa com uma mistura de raiva e inveja. Ela te abandonou. Eu que fiquei. Eu que cuidei de você quando você estava doente. Eu que paguei sua escola. E eu sou grata por isso. Mas cuidar do corpo de uma criança não é a mesma coisa que amar seu coração. Você fez sua obrigação como mãe adotiva, mas nunca quis ser minha mãe de verdade. Eu tentei... Não, a interrompi. Você fingiu. E há uma diferença enorme entre tentar amar alguém e fingir que ama. Elsa tentou me manter e foi impedida pelas circunstâncias. Você me manteve e passou 20 anos me punindo por não ser quem você queria que eu fosse. Marina tentou mais uma vez. Mas nós somos uma família. Não, Marina. Vocês são uma família. Eu sou filha de quem me quis de verdade.
não de quem me aceitou como um favor. Ela ficou parada ali, vendo-me entrar na audiência de mãos dadas com Elsa. Não sei se entendeu naquele momento, mas eu esperava que um dia ela compreendesse que minha libertação também era a dela. Ela não precisaria mais fingir sentimentos que não tinha. Não precisaria mais carregar o peso de uma filha que nunca conseguiu amar genuinamente. Depois da audiência, fomos comemorar em uma pizzaria simples perto do fórum. Miguel e Ana Clara haviam faltado à escola para me acompanhar, algo que Marina jamais teria permitido, mas que Elsa considerou um motivo válido para uma ausência. Para a nova Sabrina Silva, brindou João, erguendo seu refrigerante. Para a Sabrina que sempre existiu, corrigiu Elsa, me olhando com aquele sorriso que eu estava aprendendo a reconhecer como sendo exclusivamente meu. Só que agora ela está onde deveria estar desde o início. Os meses que se seguiram foram de adaptação e descobertas. Aprendi a cozinhar com Elsa. Descobri que havia herdado dela o gosto por plantas e jardinagem. João me ensinou noções básicas de mecânica. Toda mulher independente deve saber trocar um pneu, dizia. Miguel me introduziu ao mundo dos videogames, atividade que eu nunca havia experimentado na casa dos Andrade. Ana Clara me fez redescobrir o prazer de desenhar, algo que eu havia abandonado na adolescência depois de tantas críticas sobre perda de tempo e falta de futuro. Mais importante que tudo isso, aprendi o que significava pertencer genuinamente a algum lugar. Não havia mais a sensação constante de estar sendo testada, avaliada, comparada. Eu era aceita com meus defeitos e qualidades, amada não pelo que poderia me tornar, mas pelo que já era. Fernanda apareceu algumas vezes, tentando servir de ponte entre mim e Marina. Mas nossas conversas sempre esbarravam na mesma questão fundamental. Ela ainda não conseguia enxergar que o problema nunca havia sido meu comportamento, mas a incapacidade de Marina de me amar. Você poderia pelo menos tentar. Insistia em uma de nossas últimas conversas. Mamãe está sofrendo muito com essa situação. Fernanda, vocês duas passaram 20 anos me fazendo acreditar que eu era o problema. Que eu era ingrata, problemática, difícil. Agora que descobri que o problema era a incapacidade dela de me amar, querem que eu volte para aquela dinâmica doentia? Mas nós somos irmãs. Somos. E sempre seremos. Mas isso não significa que eu tenha que aceitar ser tratada como cidadã de segunda classe para manter a paz familiar. Fernanda nunca conseguiu entender meu ponto de vista. E, eventualmente, nossas conversas se tornaram mais raras. Era triste, mas não surpreendente. Ela havia investido toda a sua identidade em ser a filha perfeita de Marina. Questionar o tratamento que Marina me dava significaria questionar toda a dinâmica que a privilegiava. Um ano depois da mudança de nome, Roberto anunciou que estava se separando de Marina. A notícia não me surpreendeu. Eu via o cansaço crescente em seus olhos a cada visita. Ouvia nas entrelinhas suas queixas sobre como Marina estava cada vez mais amarga e ressentida. Não é por sua causa. Fez questão de esclarecer durante um almoço de domingo na casa do Silva. É porque finalmente percebi que não posso mais viver com alguém que é incapaz de amar sem condições. Você me ensinou isso, Sabrina. Você me mostrou como é o amor incondicional. E me fez perceber que eu mereço isso também. Roberto se mudou para um apartamento pequeno perto da casa do Silva. Começou a frequentar nossas refeições familiares não mais como visita, mas como parte da família estendida. Elsa o adotou como um irmão mais velho. João encontrou nele um amigo para conversas sobre carros e futebol. E as crianças ganharam um avô postiço que as mimava com a experiência de quem já havia criado filhos. Nunca pensei que fosse possível ter duas famílias. Comentei com Elsa em uma noite que estávamos organizando as fotos do último aniversário de Ana Clara. Evento que havia reunido Silva, Roberto e até alguns amigos da escola da menina. Família não é sobre sangue ou papéis legais, respondeu ela, organizando as fotos em álbuns. É sobre escolha, sobre decidir amar e ser amado, sobre criar vínculos que resistem às dificuldades. Marina nunca escolheu me amar de verdade. Não, mas Roberto escolheu.
Eu escolhi, mesmo à distância. Miguel e Ana Clara escolheram, mesmo sem me conhecer. João escolheu quando decidiu me apoiar nessa busca por você. E você escolheu quando decidiu nos dar uma chance. Hoje, quando Elsa me apresenta para alguém novo, seus olhos brilham de orgulho genuíno. Esta é minha filha mais velha, Sabrina, diz, e eu sinto que finalmente estou em casa. Não precisei ser escolhida. Eu sempre fui amada, mesmo de longe. Às vezes, em noites silenciosas, penso em Marina. Sinto pena dela, da vida que poderia ter tido se conseguisse enxergar além de suas próprias limitações. Sinto pena da relação que poderíamos ter construído se ela tivesse sido capaz de me amar pelo que eu era, não pelo que ela queria que eu fosse. Mas não sinto mais raiva. A raiva foi substituída por uma gratidão profunda pelo caminho que percorri. Cada humilhação, cada comparação, cada momento de rejeição foram necessários para me fortalecer, para me preparar para reconhecer o amor verdadeiro quando ele finalmente chegou. Miguel completou 17 anos na semana passada. Durante a festa, enquanto observava nossa família reunida, Elsa, João, Ana Clara, Roberto, alguns vizinhos e amigos, percebi que havia encontrado algo que procurei a vida inteira sem saber que procurava. Um lugar onde minha existência era celebrada, não tolerada. "Em que você está pensando?" perguntou Elsa, se aproximando de mim na varanda onde eu havia saído para tomar ar. "Em como é estranho descobrir que o que a gente sempre sonhou pode ser mais simples do que imaginávamos." "Mais simples como?" "Eu sempre achei que precisava conquistar amor, merecer amor, provar que era digna de ser amada. Mas amor verdadeiro não funciona assim. Ele simplesmente existe." Elsa me abraçou e eu senti o perfume suave que já havia se tornado sinônimo de casa, de segurança, de pertencimento. "Você sempre foi digna de amor, minha filha. Algumas pessoas apenas não souberam enxergar isso." Naquele momento, vendo as luzes da festa através da janela, ouvindo o riso de Miguel e Ana Clara, sentindo o abraço de Elsa, tive a certeza absoluta de que havia encontrado meu lugar no mundo. Não o lugar que outros escolheram para mim, mas o lugar onde eu sempre deveria ter estado. Tinha 24 anos, e pela primeira vez na vida, me sentia completamente amada. Não por condições, comparações ou obrigações. Amada simplesmente porque existia, porque era quem era. Porque havia pessoas no mundo que consideravam minha presença um presente, não um fardo. E essa descoberta, mais do que qualquer conquista profissional ou material, era o que realmente importava. Havia encontrado minha família, havia encontrado meu lar, havia encontrado a mim mesma.